Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao 21, vai nos dizer assim: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de uma só morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo, ó Pai, muito obrigado também pelo dia de ontem, pelo dia festivo, Senhor, pela nossa comemoração de aniversário, Senhor, da nossa igreja. Senhor, continua derramando a Tua unção, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e nos conduzir, Senhor, a cumprir o Teu chamado, Senhor, a trabalhar na Tua obra, Senhor. No dia de hoje, Senhor, nossa oração continua sendo a mesma, Senhor. Fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural. Fala conosco, Senhor, porque precisamos Te ouvir, precisamos da Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor, saber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, precisamos saber onde e como o Senhor quer que cada um de nós possamos alcançar e fazer, Senhor. Então, vem falar com cada um de nós, Senhor. Cada um de uma maneira, cada um, Senhor, de uma forma, mas que o Senhor possa falar a todos nós, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Fala, Senhor, de maneira tremenda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Tem uma versão que eu gosto até um pouco mais, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho ela mais forte a palavra dizer que onde abunda, né, onde tem muito pecado, então superabunda. É superabundante a graça de Deus sobre esses pecados que possam ser abundantes na vida de alguém. E aí a gente vai pensar na graça, né, e a maravilhosa graça, essa graça maravilhosa que vem da parte de Deus para a gente, e é o que faz toda a diferença, é o que faz com que a gente possa professar uma fé em Cristo Jesus, é o que faz com que a gente possa alcançar a salvação, é o que faz com que a gente possa compreender e receber da parte de Deus. Então, sem a graça de Deus, não seríamos nada e também não poderíamos fazer nada. Esses dias eu conversava com uma pessoa e no meio da conversa eu falei para ela assim: se você experimentar apenas uma pontinha da graça, apenas por um instante, se você puder experimentar essa graça que eu estou dizendo de uma maneira real e verdadeira, mas apenas por um instante a sua vida seria transformada, a sua vida já seria outra. Então qualquer pessoa que já se confrontou, que já se encontrou, que já sentiu a graça de Deus, teve sua vida transformada. Isso não há dúvida, isso eu tenho certeza, que ao encontrar, ao sentir, ao experimentar a graça, há uma transformação na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, naquilo que ela tem como prioridade de vida. Há uma transformação total naquilo que ela pensa e deseja fazer da sua vida. Então, que cada um possa experimentar, porque se você experimentar apenas uma pontinha, você vai querer muito mais dessa graça. E essa graça é o que? É o favor imerecido, é um presente, é uma dádiva, é aquilo que não se paga, é aquilo que é de graça. É um presente dado a alguém devido à bondade daquele que dá, e não devido ao merecimento daquele que recebe. Isso é graça. Não é porque alguém merece receber, mas é a bondade daquele que dá, que faz a diferença na graça, de entregar algo que não se pode pagar.
E quando a gente pensa espiritualmente sobre a graça, é falar de receber da parte de Deus aquilo que nós não merecemos, mas que Ele nos dá, porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele nos ama, Ele simplesmente nos dá algo de graça. E aí a gente não pode confundir nosso desejo, a nossa vontade de retribuir, porque isso existe. Em nome disso é gratidão, pela gratidão que temos daquilo que recebemos da parte de Deus. Então nós entregamos as nossas vidas a Ele, então nós começamos a fazer as coisas para Ele, então nós começamos a viver para Ele, viver nele, começamos a existir por Ele, começamos a nos mover nele, então nós começamos a moldar as nossas vidas a partir dele. A gente não pode confundir como se isso fosse alguma maneira de pagar pela graça, como se fosse alguma maneira de retribuir aquilo que Ele nos deu, de retribuir a salvação, porque não há nada que a gente possa fazer, que a gente possa acreditar que possa surtir algum efeito em termos de retribuição. Não é nada que a gente possa fazer que retribua a salvação que Ele nos deu, que retribua a graça. E se a gente imagina que há alguma coisa que possamos fazer, então isso já não seria mais graça. Se é possível que façamos alguma coisa para retribuir a Deus sobre aquilo que Ele nos deu, então isso já não seria mais graça. Esses dias eu falava sobre misericórdia e graça, e eu lembrei de uma ilustração, para poder separar um pouco essas coisas. E na ilustração diz que um rei andava pelo seu reino, chegando ali em seu castelo, a sua carruagem, e enquanto ele chegava, um ladrão se aproximou, rendeu os seus guardas e roubou o rei. Levou aquele que ele tinha, mas no meio da confusão os guardas conseguiram pegar esse ladrão e levaram ao rei e falaram ao rei se já poderiam enforcar aquele ladrão, que essa seria a pena para um ladrão, principalmente um ladrão com a ousadia de roubar um rei. Então o rei diz que não, eu o perdoo, ele não será enforcado, ou seja, ele não vai pagar, ele não vai receber aquilo que ele merece. Isso é misericórdia. O rei foi misericordioso com aquele ladrão ao dizer assim, não, ele não vai pagar, ele não vai receber aquilo que ele merece, porque ele de fato merece. Pela lei, ele merece ser enforcado, mas pela misericórdia do rei, ele não será enforcado. Isso é misericórdia. Então aquele ladrão já ia embora, já estava se distanciando, então o rei manda chamar ele de volta. E quando o ladrão volta, ele diz ao ladrão assim, não só você não será enforcado, como eu quero oferecer a mão da minha filha em casamento a você. Você vai se casar com a princesa, você vai se casar com a filha do rei. O nome disso não é misericórdia, o nome disso é graça, porque ele ofereceu ao ladrão aquilo que ele não merecia. Misericórdia é quando ele deixou de oferecer aquilo que ele merecia, ele deixou de ser enforcado por roubar, mas quando ele chama o ladrão e oferece aquilo que ele tem de precioso, aquilo que ele tem de bom, que é a sua filha em casamento, ele está exercendo a graça, ele está dando ao ladrão aquele que ele não merece. Da mesma maneira Deus faz com a gente. Ele não permite que a gente seja condenado pela sua misericórdia, porque é aquilo que nós merecemos. Então ele não nos dá o que merecemos, mas ao mesmo tempo ele dá a nós aquilo que nós não merecemos, que é a graça, que é a salvação em Cristo Jesus. E essa graça que a gente precisa ter muita clareza e precisa refletir sobre ela, porque a graça ela espanta, a graça ela constrange, e ela só pode existir se existir amor. Ninguém concede graça sem amar. Ninguém concede algo que não possa ser pago a outra pessoa se você não amar essa outra pessoa. Então é necessário que o amor esteja presente. E da parte de Deus não há um amor maior do que esse que Deus deu e dá por nós todos os dias. Quando a gente lê João 3,16, a gente lê, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem um amor maior, não tem um amor que seja capaz de uma demonstração dessa. Não tem um amor que possa nos constranger mais do que o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus nos constrange. Se ele não te constrange, você ainda não entendeu ou você ainda não sentiu o amor de Deus por você. Porque se você sentir o amor de Deus por você, se você sentir a graça de Deus por você, você vai se constranger de tamanho amor. Não só de tamanho amor, você vai se constranger porque você vai ter consciência que você não merece tamanho amor. Por isso constrange.
por isso não se compreende, por isso se espanta. Como pode um Deus me amar, mesmo sendo eu pecador, mesmo sendo eu falho, mesmo eu errando, mesmo eu caminhando longe dele, mesmo eu fazendo tudo que desagrada o seu coração? Como pode ele me amar? É por isso que é graça. É por isso que é demonstração de amor. É por isso que ele olha para você e ele simplesmente te ama e derrama graça sobre a sua vida. E é sobre essa graça que constrange. Que lá em 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo quando diz assim, olha, o amor de Cristo nos constrange e agora eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu preciso viver para aquele que morreu e ressuscitou. Eu preciso viver para aquele que morreu por mim. Eu preciso viver para aquele que me deu este amor que me constrange. Não que esse eu preciso seja algo que vai recompensar, que vai pagar por aquilo que ele me deu. Não que tudo que eu vou fazer seja suficiente, porque não é. Não há nada suficiente. Então, a gente faz, a gente retribui, porque este amor nos constrange de tal maneira que a gente só consegue amar de volta o máximo possível, em obediência àquilo que ele fala, nos deixou na sua palavra, em sabedoria daquilo que ele nos entrega a fazer sobre o seu reino, em todas as coisas. Então, a gente começa a trabalhar e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Porque o amor dele continua a nos constranger e nunca será suficiente aquilo que a gente faz. Então a gente continua a fazer e passa a viver por ele, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então quando Paulo, nesse texto que a gente acaba de ler, escreve à igreja em Roma, escreve aos romanos, ele começa e tenta explicar um pouco dessa graça maravilhosa. E o texto que a gente acabou de ler em Romanos 5, versículo 15 e 16, olha o que diz, relembrando um pouco. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Não se compara a graça com o pecado. A gente precisa entender as duas coisas, mas a gente tem que ter a noção clara de que não se compara graça e pecado, não se compara a dádiva, o presente de Deus com as nossas transgressões. São coisas que não se comparam. Paulo, quando falava aqui à igreja em Roma, ele começava a explicar sobre a situação de como o pecado entrou no mundo. Assim como o pecado entrou no mundo através de um único homem, ele começava a falar sobre Adão, começava a falar sobre o pecado original, sobre a desobediência de Adão lá atrás, que era uma sombra daquilo que haveria de vir, no caso de Adão, de maneira inversa. Por quê? Porque através dele entrou o pecado, através de um único homem o pecado entrou no mundo, e através de um único homem também fomos justificados, através de apenas um, que é Jesus Cristo. Através de apenas um nós nos tornamos justos. Então, quando Paulo faz isso, Paulo apresenta o Evangelho de uma maneira muito clara. Esses dias atrás eu falava sobre o Evangelho e eu sempre gosto de falar e repetir: Evangelho são boas novas, Evangelho é anunciar a salvação de Deus, e para anunciar a salvação em Cristo Jesus é necessário apresentar todo o quadro e contexto. Dizer que Jesus é bom é verdade, mas não é evangelho. Dizer que Jesus cura é verdade, mas não é evangelho. Paulo, então, aqui ele vem e apresenta o evangelho, porque ele começa a apresentar e dizer assim, olha, todos pecaram. Desde que Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo, por causa da sua desobediência a Deus, todos pecaram. Então ele começa a confrontar, ao escrever para a igreja em Roma, todos pecaram. Ele começa a dizer assim, ó, por causa disso, por causa deste chamado pecado original, por causa desse pecado que já foi estabelecido mesmo antes de cada um de nós nascer, por causa disso nós somos inclinados naturalmente ao pecado. O próprio Paulo vai falar no mesmo livro aos Romanos, na mesma carta aos Romanos, vai falar sobre isso. Nós somos
ou éramos inclinados às coisas da carne, aos pecados, e agora somos inclinados às coisas do Espírito, mas naturalmente, por causa deste pecado que entrou no mundo através de Adão, somos inclinados para as coisas da carne, somos inclinados para o pecado. Então somos naturalmente merecedores da ira de Deus. Isso é o que nós merecemos a ira de Deus. Mas então a coisa mais extraordinária que aparece na Bíblia por várias vezes, eu gosto sempre de falar nisso, é o tal do mas, porém, todavia, entretanto. O Evangelho é isso. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos nós estamos fora, mas, todavia, o nosso pecado e a consequência dele não se comparam com a dádiva de Deus, não se comparam com a salvação que ele tem para nós, não se compara com a graça, não se compara. A dádiva e a graça que trouxe justificação não se compara. Ele diz assim: por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Evangelho. Olha, porque todos pecaram, então essa transgressão trouxe condenação. Todos já estão condenados. Mas a dádiva, mas o presente de Deus, mais a graça que decorreu de muitas transgressões, essa trouxe justificação. A palavra de Deus deixa claro qual que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E se todos então pecaram, todos então são merecedores da morte. E não da morte corpórea, mas a morte eterna. Estão já condenados, mas, todavia, entretanto, a graça de Deus nos justificou e nos tornou justos diante de Deus. Nos tornou justos no julgamento. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos ou façamos alguma coisa que vai nos fazer merecer ou modificar a nossa situação diante do juiz. O juiz não vai olhar para a gente e falar assim: não, mas por que você fez isso? Porque você agiu assim, por causa das suas boas ações, por causa de tudo que você... Ele não vai olhar dessa maneira. Ele não vai olhar dessa forma para você. Ele vai olhar para você e falar assim: você pecou, sim, você continua sendo um pecador, mas acontece que eu vejo sobre você o sangue do Cordeiro. Acontece que eu vejo sobre você a salvação que foi dada através do meu filho que morreu numa cruz. E isso muda o julgamento. Porque agora eu te vejo como um justo, não porque você é justo, mas porque você foi justificado pelo meu filho amado Jesus Cristo. Você foi justificado, você se tornou justo. Porque eu te amei de tal maneira que eu dei meu único filho para morrer no seu lugar. Para se sacrificar no seu lugar, assim como o cordeiro sem defeitos, eu sacrifiquei o meu próprio filho. Por isso você está justificado. Ele nos deu essa dádiva de graça. Basta cada um de nós recebê-la, crendo em Jesus Cristo. Basta recebê-la. A condenação não vai vir por algo que a gente fez. Não vai ser assim. Muitos acham assim: se eu fizer isso, se eu pecar assim, eu serei condenado. Não serão as nossas ações que nos condenarão. Simplesmente porque nós já estamos, ou estávamos, dependendo da sua situação espiritual hoje, condenados. O que modifica é se você aceitou o perdão ou não. Se você recusou ou aceitou o perdão. A dádiva, a graça. Se você aceitou aquilo que Ele te deu de graça, que é a salvação em Cristo Jesus. A diferença é essa, não o que você faz ou deixa de fazer. Não se você come isso ou aquilo, não se você tem atos X ou Y, não são essas coisas que vão definir se você estará justo diante de Deus. O que vai definir se você vai estar justo diante de Deus se você aceitou esse perdão, se você aceitou esse presente, se você aceitou a graça da parte de Deus. É isso que vai decidir, isso que vai ser definitivo. E a graça de Deus nos tira da morte para reinar em vida. No versículo 17 diz assim: se pela transgressão de uma só morte reinou por meio dele, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça
reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. A morte reinou em nossas vidas e ainda reina na vida de algumas pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Espiritualmente, é justamente isso. Aqueles que já receberam, que já tiveram um encontro real e verdadeiro, que o Espírito Santo já tocou, convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e por serem convencidos, ergueram suas mãos e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então pode dizer assim que a morte reinou em suas vidas. Mas aqueles que ainda não tiveram esse encontro real, aqueles que não tiveram de fato esse encontro com Cristo Jesus, ele ainda vai dizer que a morte ainda reina sobre a minha vida. A morte ainda está à frente da minha vida. A morte reina porque essas pessoas ainda vivem debaixo da condenação, debaixo da morte eterna por causa dos seus pecados, porque ainda não houve esse recebimento da graça. Por isso ainda vivem debaixo da morte. Mas, porém, todavia, entretanto, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que seria esse reinar em vida? Muita gente tenta distorcer, tenta justificar muitas teologias de prosperidade, de uma série de coisas, usando inclusive este versículo, dizendo assim, a palavra de Deus diz que nós vamos reinar em vida. Mas quando ele está dizendo reinar em vida, ele não está dizendo que nós seremos pequenos reis nessa terra e teremos tudo do bom, do melhor para a gente e tudo vai se submeter à nossa vontade e nós seremos os... Não é isso que está dizendo. Ele está contrapondo um reinar da morte sobre nós e nós passarmos a reinar em vida com Jesus Cristo. Sair da morte que reinava sobre nós e passar a reinar em Cristo, agora vivos. Isso é reinar em Cristo. A graça traz vida para aqueles que eram mortos. A graça traz vida. A graça nos tira da morte. A graça nos tira do pecado. A graça traz perdão. Por isso nós passamos a deixar com que a morte reine sobre as nossas vidas e nós passamos a reinar em vida com Cristo Jesus. Nós passamos a ter o domínio sobre a nossa vida através de Cristo Jesus, através da sua palavra, e passamos a reinar em vida. Essa é a diferença que a graça traz sobre vida e morte espiritual, não sobre vida e morte daquilo que a gente possa imaginar que vamos reinar vivendo, vamos reinar nesta vida. Não, está falando sobre uma vida muito mais profunda, sobre uma morte muito mais profunda. Está falando sobre um contexto espiritual, sobre viver ou morrer para a eternidade, não para este momento. E a gratidão ela é proporcional à graça que é derramada sobre nós. Talvez você já tenha visto e já tenha até reclamado sobre isso. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, mas fulano antigamente fazia isso e aquilo, vivia na bebedeira, ou fulano era ladrão, era homicida, ou fulano já esteve preso, e agora que se converteu fica aí dando uma de santo. Quem nunca ouviu isso? Esse julgamento louco, né? Queria o quê? Queria que continuasse roubando, continuasse matando, né? Mas dá essa impressão que a pessoa não aceita com que a outra possa ser justificada. Mas quando a gente pega alguém que passou por todas essas coisas e ela realmente tem um encontro com Deus, ela não sai da presença mais de jeito nenhum, porque ela tem consciência do tamanho do seu pecado. Por isso a graça e a gratidão são proporcionais, porque a graça é derramada conforme o arrependimento e a gratidão, a graça é derramada sobre a pessoa. Então existe uma proporção nisso. Por isso que no versículo 20 e 21 diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus é superior a qualquer pecado. Mas se o pecado aumenta, transborda a graça. Se o pecado tenta encher, a graça transborda. Se o pecado é abundante, a graça é superabundante. Paulo vem falar assim, a lei
revela a condenação. A lei, ela escancara que nós estamos condenados, mas a graça vem e revela o perdão e a vida eterna. Para dizer onde realmente abundou, onde você percebeu que ao olhar para a lei, ao olhar para aquilo que faz ou não faz, ao perceber a lei, você então começa a olhar para você e ver o quanto o pecado é abundante na sua vida. Mas, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Superabundou a graça. Sempre assim. Quanto mais você reconhece o quanto você é pecador, quanto mais você reconhece, quanto mais você se confronta com a santidade de Deus e vai percebendo o quanto você é um pecador, o quanto você é um nada na frente de Deus, quanto mais você vai percebendo isso, mais a graça é derramada sobre você. Porque quanto mais você percebe que você realmente tem o pecado de maneira abundante na sua vida, porque você não entendia assim simplesmente por não ter feito uma reflexão sobre isso, mas ao Espírito Santo começar a tocar na sua vida, ao Espírito Santo começar a revelar cada um dos pecados, ao Espírito Santo começar a falar sobre justiça com você, ao Espírito Santo começar a te mostrar juízo, ao você começar a perceber o tanto que a sua carne é apodrecida, o tanto que você precisa de Deus, o quanto que você precisa se voltar para as coisas do Espírito, conforme você vai mais entendendo e compreendendo sobre o seu lado pecador, então a graça vai sendo transbordada, então a graça vai sendo derramada, então a graça superabunda sobre a sua vida. Assim a graça faz. E aí você podia pensar assim como eu pensei a primeira vez que eu li esse versículo. E eu achei que eu estava sendo um gênio em pensar nisso. Quando eu li, eu falei assim, tá, mas se a graça ela é superabundante quando o pecado é abundante, então vamos pecar ainda mais. Então vamos buscar apodrecer ainda mais a nossa carne para que essa graça seja ainda mais abundante. Aliás, tem certas seitas que defendem justamente essa ideia, que a carne deve ser totalmente depravada para separar ela do Espírito. Então vamos pecar sobre a carne mesmo, para que o Espírito seja separado disso e a carne possa morrer, né? Que é totalmente equivocado, é claro. Mas ao pensar dessa maneira, Paulo foi mais gênio que qualquer um que pensaria lendo o capítulo 5. Porque quando começa a ler o capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não faz sentido. Não faz sentido quando se lê a maneira que Paulo escreveu, mas faz sentido ao compreender e olhar alguns comportamentos de algumas pessoas, porque a gente vai chegar à conclusão que ele ainda não experimentou a graça. Porque ele diz assim, olha, como assim? É claro que não, porque se nós morremos para o pecado, como nós vamos continuar vivendo nele? Se você então quer continuar vivendo no pecado, você ainda não morreu para ele. Você ainda não recebeu a graça. Você ainda não está num contexto espiritual que você deveria estar. A salvação de Cristo Jesus ainda não te alcançou. O Espírito Santo ainda não ministrou sobre você. Ainda falta muita coisa. Se você ainda pensa dessa maneira, é porque ainda tem muitos passos a se dar para alcançar essa graça. É claro que não. É claro que a gente não vai pecar ainda mais. É claro que não, porque nós morremos para isso. Então agora como vamos continuar a viver nisso? Se morremos para a carne e para viver do Espírito, então agora nós passamos a alimentar as coisas do Espírito. Mas a gente percebe que a graça ela desperta em nós um constrangimento enorme pelo amor que nós recebemos. É totalmente proporcional. Conforme a gente recebe, a gente compreende o amor. Conforme a gente recebe, a gente vai olhando para Deus de uma maneira diferente e se constrangendo ainda mais. E este constrangimento real e verdadeiro é ele que traz arrependimento. Arrependimento, não remorso, arrependimento. Aquela coisa que você olha aquilo que você fez e sente nojo daquilo que você fez. Que você realmente se constrange. Como pude fazer isso? Como eu pude viver dessa maneira? Sabendo que tem um Deus que me amou de uma maneira extraordinária, sabendo que eu tenho um Deus que simplesmente deu seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. Mesmo ele não tendo pecado, ele levou sobre si os meus pecados. Quem deveria estar naquela cruz era eu.
Não tem como isso não constranger se você tiver algo verdadeiro e você realmente crê nisso. Não tem como não se constranger. A graça vem, constrange, derrama arrependimento e um arrependimento que derrama mais graça. É um ciclo virtuoso de reconhecimento, arrependimento e graça. E essa graça maravilhosa nos motiva a viver para Ele. Simplesmente porque foi Ele que nos trouxe para a vida. Simplesmente por isso. Ele nos tira, éramos escravos do pecado, Ele vai e nos tira do lamaçal. E este amor que fez com que Ele fizesse isso, mesmo nós não merecendo, faz com que nós então, de propósito, com a nossa razão, com a nossa vontade, nós nos escravizamos a Ele. Nós nos colocamos à sua disposição, nós nos submetemos, nós nos humilhamos à sua vontade. Nós estamos debaixo das tuas mãos. Não porque Ele nos obrigou, mas porque Ele nos amou de tal maneira que nos constrangeu ao ponto de entregar a Ele as nossas vidas. E nesse contexto a gente começa a ter uma noção de quem realmente nós somos. Ou de quem nós não somos, sem a graça. Porque o que eu vejo muito, e isso fora de igreja, dentro da igreja, muitas pessoas ainda acreditando ser alguma coisa sem a graça. Acreditando que Jesus fez a parte dele, agora é comigo, agora eu vou fazer. Acreditando que sem a graça vai poder fazer alguma coisa. Mas Paulo, quando escrevia essa carta à igreja de Roma, lá no capítulo 7, olha o que ele diz no versículo 14 ao 25. Olha a consciência de Paulo sobre quem ele é diante de Deus, sobre quem nós somos diante de Deus. Ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual, e eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não o faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo tinha uma compreensão dada pelo próprio Cristo, dado pelo próprio Deus, sobre essa dicotomia que existe em nós, de carne e de espírito. E aqui, quando ele fala sobre algumas coisas, ele está falando sobre eu, ele, carne, e ele, espírito. E ele reconhecendo quem ele é sem a graça, quem ele é sem Deus. E ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Sei que em mim, Joel, nada de bom habita em mim, puramente em minha carne. Sei que nada de bom pode sair dessa maneira de mim. E aí continua dizendo assim: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Eu não consigo, e aquilo que não é bom, eu continuo fazendo. Eu continuo a lutar, e ele fala assim: por isso, então, quem reina, quem governa sobre a minha vida é o pecado. É ele que está a fazer, é ele quem domina a minha vida. Porque se não fosse, eu poderia fazer algo diferente. Eu poderia atuar de maneira diferente. Enquanto vem a graça sobre nós, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, então nós conseguimos fazer algumas coisas. Não por nós, mas por Ele. Porque Ele age em nós. Porque a graça de Deus foi derramada em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso conseguimos fazer. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aqui é o ápice da consciência dele. Eu sou miserável. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele sabe quem vai o libertar desse corpo. Ele sabe quem vai tirar ele desse ciclo de não conseguir fazer aquilo que é bom, porque a sua carne não permite. Ele sabe disso. Ele sabe o que é receber a graça. E ele está a mostrar à igreja, olha, se você viver apenas por você, se você tentar viver achando que você pode fazer alguma coisa sem a graça, sem a presença dele, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir viver. Talvez porque você ainda insiste em achar que é alguém diante de Deus. E eu repito, muitos acham que são. Muitos não têm a consciência, muitos às vezes dentro da igreja acham que ainda são alguém diante de Deus. Acham que os seus dons e talentos são alguma coisa, como se não fosse o próprio Deus que tivesse entregado a ele. Como se não fosse o próprio Deus que tivesse ministrado sobre a vida dele e dado mais este presente, mais essa dádiva, que são dons e talentos para ele. Então, se a gente acha que ainda é alguma coisa, nós estamos perdendo o privilégio de experimentar a graça. Essa passagem ela deixa claro isso. Eu sei que nada de bom habita em mim. Ele deixa claro, miserável homem que sou. Ele deixa claro, não tem nada de bom e eu preciso abandonar essas coisas, eu preciso reconhecer essas coisas para experimentar a graça. Porque se eu não compreender que é de graça, que é sem merecimento, que eu sou miserável, que eu necessito dessa graça, eu não vou experimentar, eu não vou receber. E como eu disse no começo, só é necessário experimentar uma pontinha para você não querer largar nunca mais. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho e até desejou viver em Cristo, mas ainda não experimentou a graça. Talvez você está congregando numa igreja há anos, porque achou bom, porque gostou da palavra, porque gostou do ambiente, talvez porque recebeu um milagre, talvez porque alguém foi curado, talvez porque alguma coisa aconteceu, mas você ainda não experimentou a graça. Você ainda não foi impactado pela maior demonstração de amor que existe. Você ainda não tocou na graça. Você ainda não sentiu esse transbordar da graça sobre você. E você precisa sentir isso. Você precisa experimentar isso. Você precisa vivenciar isso, de sentir realmente a graça sendo transbordada sobre a sua vida. Talvez a luta entre o espírito e a carne que existe dentro de você, a carne ainda continua a vencer. Talvez você ainda não tenha sido quebrantado o suficiente para entender quem você é diante de Deus. E eu já vou te dizer, dói. Dói porque eu passei por isso. Dói porque um dia eu acreditei ser alguma coisa. E eu já estava na igreja. Não tinha anos e anos de igreja, não estava em ministério, mas estava na igreja. Eu já tinha levantado as minhas mãos para dizer, eu quero esse Jesus Cristo. Eu já tinha me convertido, mas ainda achava que eu era alguém sem Deus. Ainda achava que eu podia fazer alguma coisa, ainda acreditava na minha capacidade, de uma maneira que eu estava acima de todas as coisas. De uma maneira que eu podia fazer e acontecer, porque eu tinha a inteligência necessária, porque eu tinha a capacidade necessária. Mas então eu não tinha sido quebrantado o suficiente. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me quebrantou. E a minha oração para quem me ouve é que não chegue a esse ponto. Que você seja quebrantado simplesmente por ouvir o Evangelho. Não faça como eu, não espere então que Deus te quebrante o suficiente para você entender que você é miserável, que você não é nada, que você não é ninguém. Talvez você não tenha entendido ainda o quanto você é fraco. Talvez você não tenha entendido as palavras de Paulo quando ele diz assim, é quando sou fraco é que sou forte. Talvez você não tenha entendido que Deus te aperfeiçoa nas suas fraquezas. Porque é nesse momento, quando você admite as suas fraquezas, você está dizendo assim, Senhor, eu entendi quem eu sou, eu entendi quem Tu és, então derrama a Sua graça sobre mim, porque se não for a Sua presença, força alguma eu vou ter, porque eu sou fraco, eu não posso sem o Senhor, eu não posso sem Ti, eu não posso continuar, eu necessito, eu preciso. Ou talvez você tenha ouvido o Evangelho e esteja constrangido pelo amor de Deus,
mas constrangido de tal maneira que você não consegue se achegar a Ele para experimentar a graça. Isso é mais comum do que você imagina. Porque você ouve o Evangelho, porque você ouve a pregação, porque você ouve de um Deus que te ama de uma maneira extraordinária, então você se constrange de tal maneira que você se paralisa. E você se constrange e você pensa com você mesmo assim, eu não sou digno dessas coisas. Eu não sou digno. Eu não sou digno de aparecer na presença dele, eu não sou digno de estar diante dele, eu não sou digno. Então, ao invés de você se aproximar, você se distancia pelo constrangimento dessa graça e você acaba não experimentando essa graça. Mas sabe que você tem razão, nós não merecemos mesmo. Nós não somos dignos mesmos. Não somos. Isso é comum, mas não deveria acontecer. Se você está pensando assim, ele me amou realmente de uma maneira extraordinária e eu não posso entrar na presença dele, ele está dizendo assim, entra. Entra. E eu estou a dizer para você, ninguém é digno da presença dele. É pela graça. É justamente por isso que é graça, é justamente por isso que nós precisamos da graça, é justamente por isso que nós precisamos mergulhar na graça. É justamente por isso que a graça precisa transbordar sobre as nossas vidas. É justamente essa sensação que você está tendo de não ser digno, que você então começa a perceber o quanto o pecado é abundante na sua vida. É justamente neste momento que o Espírito Santo está dizendo para você que você precisa da graça. Que você precisa que a graça de Deus transborde e lave todos esses seus pecados. Através do perdão que Ele concede nesse presente maravilhoso que é a sua graça. Aí você pode estar pensando agora, obrigado, pastor, por me lembrar e por me mostrar que eu não sou nada. Obrigado, pastor, porque eu já estava meio depressivo, agora então eu preciso admitir então que realmente eu sou miserável. Mas não é no sentido de que você se vitimiza ao se sentir miserável. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma consciência plena de que você é miserável, assim como eu sou miserável. Não é a vitimização de que eu não sou nada, nem ninguém me ama, ninguém me quer. Não é essa vitimização, até porque ninguém me ama, não. O meu Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer numa cruz para me salvar. Então não é se vitimizar. Então não é se colocar como miserável vítima, não, é como um miserável mesmo. É dessa maneira, se você está pensando assim e dizer, obrigado por me mostrar na Bíblia que eu estou morto por causa dos meus pecados, quando o que eu mais queria era viver. Se você só ouviu o quanto você é miserável, se você só ouviu que você está morto nos seus pecados, eu preciso repetir mais uma vez que sempre tem um mas, porém, todavia, entretanto, sempre tem. Você precisa entender que você é sim miserável, assim como eu sou. Nós precisamos entender sim que nós precisamos da graça, porque somos pecadores, precisamos compreender isso de uma maneira transparente, clara, lúcida. Não é uma experiência emocional, não é um arrepio, não é essas coisas. É uma coisa e uma fé racional de compreender mesmo, de assimilar isso. Sou pecador. Sem Deus eu não posso fazer nada, eu sou um miserável diante de Deus. Eu preciso que Ele me dê algo que eu não mereço, eu preciso da sua graça sobre mim. Eu preciso, ao reconhecer essas coisas, olha o que Paulo escreve para a igreja em Éfeso, lá em Efésios 2, do 4 ao 10. Todavia, olha como começa, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. É essa graça que Deus tem para nós,
que nós não merecemos. É essa graça, é a salvação, é a vida eterna. E Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e ele deixa claro, olha, é pela graça que vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não tem como interpretar de outra maneira, não tem como achar que eu possa fazer alguma coisa para ser salvo, para alcançar a salvação, para alcançar a eternidade. É pela graça. E hoje eu não sei o que te impede de experimentar essa graça. Eu não sei se você ainda não crê no Evangelho da salvação. Eu não sei se você crê, mas ainda não consegue reconhecer a sua miséria diante de Deus. Você ainda não consegue reconhecer e se esvaziar de você mesmo para que Deus possa te encher. Eu não sei se você crê, mas não consegue se aproximar de Deus para receber dessa graça, porque ainda se sente indigno de uma maneira que você ainda não compreendeu que deve se achegar sim, que você não vai ser digno. Eu não sei quais dessas razões. Se você ainda não crê no Evangelho, eu preciso te apresentar uma pessoa chamada Jesus Cristo. Se você ainda não crê nisso, eu preciso que você conheça Cristo Jesus, aquele que, sabendo da sua impossibilidade, sabendo que seria impossível para você se redimir dos seus próprios pecados, sabendo que o pecado é abundante na sua vida, ele veio ao mundo para morrer por mim e por você, para derramar perdão na sua vida, se sacrificando como um cordeiro, se sacrificando para que você fosse perdoado. Ele veio para te dar vida de graça. Eu preciso te apresentar essa pessoa. Eu preciso que você creia nessa pessoa. Porque se eu posso dizer que eu te amo, como a palavra diz que eu preciso e devo te amar, a palavra diz que eu devo amar até mesmo os meus inimigos, e não tem maior demonstração de amor do que essa. Apresentar a você o Evangelho, apresentar a você Cristo Jesus. Você precisa crer nele para você experimentar essa graça. Porque se você experimentar só uma pontinha dessa graça, só uma pontinha, você jamais vai querer sair dela. Jamais. Se você ainda se acha alguém diante de Deus, ou se você vive como se estivesse com Ele, mas age de acordo com as suas forças, achando que você pode chegar em algum lugar, eu só posso te dizer uma coisa, com todo amor do mundo, você é um miserável, assim como eu. Você é um miserável, miserável. Você não é nada nem ninguém sem Deus. Você pode ter até o reconhecimento deste mundo passageiro, você pode ter até o reconhecimento pífio daquilo que o mundo pode te dar, mas no fundo, diante de Deus, você é um miserável. Você precisa entender isso para que você possa experimentar a graça. Agora, se você não consegue se aproximar de Deus por causa desse constrangimento, eu te digo, que bom que você se sente assim. Que bom que você já reconhece que você não é digno, porque você não é digno mesmo, nós não somos dignos. Que bom que o Espírito Santo já tocou em você dessa maneira, que você já reconhece isso. Mas não fuja da presença dele. Não cometa esse erro. Ao contrário, reconheça as suas fraquezas e se entregue totalmente a ele. Reconheça, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me ofereceu algo de graça e eu quero. E se entregue, se lance a ele, experimente essa graça. Experimente essa graça. Seja qual for a razão que eu apresentei pela qual você ainda não conhece, você ainda não experimentou a graça de Deus, experimente. Experimente, porque se você experimentar apenas uma pontinha, apenas uma ínfima parte dessa graça, se você experimentar apenas um pouco, você vai entender o que é essa graça irresistível. E a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida depois da graça nunca mais será a mesma. A sua fé depois da graça nunca mais será a mesma. A sua vida espiritual, pessoal, profissional, sentimental, emocional nunca mais será a mesma. Os teus sonhos e os teus planos nunca mais serão os mesmos. As suas prioridades nunca mais será a mesma. Se você experimentar a graça, você vai querer se inundar, querer transbordar sobre a sua vida, você vai querer mergulhar nessa graça, você vai querer vivenciar a cada instante
E aí então você vai fazer tudo para a glória de Deus, e aí então você vai realmente entregar a sua vida para Ele. Porque se você não for tocado pela graça, você não vai conseguir fazer isso. Simplesmente porque nós não conseguimos dar nada a Ele, se não for Ele a nos provocar. Então nós precisamos da graça dEle. Precisamos da graça dEle. Precisamos ser tocados pela sua graça, para que a nossa vida seja totalmente restaurada e transformada. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Como precisamos da Tua graça. Como precisamos, Senhor. Como precisamos da Tua graça. Nós queremos, Senhor, nesse momento, reconhecer a Ti, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós queremos reconhecer a Ti, Senhor, o quanto nós somos miseráveis diante de Ti. Nós queremos reconhecer a Ti, Senhor, e agradecer a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Agradecer a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor não nos condenou apesar de merecermos. Deu Seu Filho para nós, no Teu infinito amor, pela Tua graça, nos deu a salvação que nós não merecemos. Nós precisamos desta graça. Não tem nada que possamos fazer, não tem nada que possamos, Senhor, sonhar, planejar, Senhor, não tem, Senhor, pensamento, não tem nada, Senhor. Não tem nada que alcance a profundidade, Senhor. Não tem nada que alcance a grandeza da salvação em Cristo Jesus. Eu oro para aqueles que ainda não conhecem a Ti profundamente, que ainda não tiveram um encontro real contigo, Senhor. Que esse encontro seja agora. Que esse encontro já tenha acontecido enquanto eu falava, o Teu Espírito Santo já trabalhava na vida dessas pessoas. Que Teu Espírito Santo possa tocar, ministrar, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa realmente convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que o pecado possa vir à sua mente de uma maneira que ele sinta o quanto ele é abundante, mas que ele saiba que a Tua graça vai transbordar. Que a Tua graça é superabundante, que a Tua graça é muito maior, e o Senhor também vai alcançar, o Senhor também vai derramar a Tua salvação sobre a vida deles, Senhor. E neste dia, Senhor, será marcada a sua vida pelo encontro com o Senhor, com a Tua graça, e a vida dele jamais será a mesma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar mais uma vez na Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.